Olá, eu sou a professora Janaína e serei professora de vocês de História. O nosso conteúdo de História é História e Tempo. Ele está no livro didático de vocês na página 6. E ele inicia fazendo a seguinte pergunta: o que a História estuda? Gente, a História ela estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Ou seja, a História é o estudo dos seres humanos no tempo. E para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver problemas de situar acontecimentos no tempo. E para dar início à contagem desse tempo, cada povo escolheu uma data que para eles era importante. Por exemplo, os judeus, como foi feita a criação do calendário judeu? A partir da criação do mundo em 3760 a.C., certo? E o calendário muçulmano, a partir da ida de Maomé, da cidade de Meca para a cidade de Medina, no ano de 622 d.C. E o calendário cristão, que é o que nós utilizamos. Como foi feita a criação do calendário cristão? A partir do nascimento de Jesus Cristo. Como é que é dividido o calendário cristão, que é o que nós utilizamos? O nosso calendário ele é dividido em dia, mês, ano, década de 10 anos, século 100 anos e milênio 1000 anos. O século, gente, ele é escrito em algarismo romano. Por exemplo, século 1, século 3 e século 20. Como é que é feita a contagem dos anos, né? Como é que a gente faz a contagem dos séculos? Aqui, como é que nós contamos os séculos? Quando o número termina em zero, o que a gente faz? Aqui nós temos um exemplo do ano de 1200. A que século esse ano pertence? Vamos ver. Quando aqui o número termina em zero, gente, o que a gente faz? Nós cortamos os dois últimos algarismos. Aí, como nós cortamos esses dois números que eram zero, ficou o numeral 12. Então, o ano 1200, ele pertence ao século 12. Outro exemplo, o ano de 1900. A que século ele pertence? O que eu faço? Eu corto os dois últimos números, que são o zero, e ficou o numeral 19. Então, o ano de 1900, ele pertence ao século 19. O ano de 1500, como é que eu faço para saber qual século que esse ano pertence? Corto os dois últimos zeros, ficou os 15 e representa esse número na forma de algarismo romano. Então, o 1500 ele pertence ao século 15. E lembrando que isso é quando o ano ele termina em dois zeros, certo? Quando ele termina em dois zeros, eu corto os dois últimos algarismos, certo? Agora, professora, e quando o ano não termina em zero? Não tem os dois zeros no final, o que eu faço? Gente, quando o ano não termina em dois zeros, o que eu faço? Eu vou cortar também os dois últimos números. Por exemplo, aqui o ano 1995. E observe que esse ano ele não termina em zero, né? A terminação dele não tem dois zeros aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu também vou cortar os dois últimos zeros e o numeral que sobrar, esses dois algarismos aqui que sobrarem, eu vou somar com mais 1. Certo? Então, digamos, por exemplo, aqui, o número ficou 1995. Cortei os dois últimos números, sobrou 19. Peguei o 19, coloquei 19 mais 1 e somei, que é igual a 20. Então, eu represento o numeral 20 em forma de algarismo romano. Então, o ano de 1995, ele pertence ao século 20. Outro exemplo. O ano de 1756. Eu vou cortar os dois últimos números. Sobrou 17, não foi? Peguei o 17 e somei com mais 1. 17 mais 1 ficou igual a 18. Aí eu peguei o numeral 18 e representei ele na forma de algarismo romano. Então, nós podemos dizer que o ano de 1756, ele pertence ao século 18. Outro exemplo. O ano de 1548, cortei os dois últimos algarismos,
ficou 15. Peguei o 15 e somei com mais 1. Então, 15 mais 1 é igual a 16. Então, o ano de 1548, ele pertence ao século XVI. Lembrando, gente, que nós representamos os séculos na forma de algarismo romano, certo? E quando o ano termina em 2 zeros, eu corto os 2 últimos zeros e escrevo o que sobrou na forma de algarismo romano. Quando o ano não termina em 0, o que é que eu faço? Também eu corto os 2 últimos algarismos e o que sobrou eu vou somar com mais 1, certo?